Obrigado por essa manhã, que nessa manhã o Teu Espírito tenha liberdade para nos ministrar, falar aos nossos corações, nos direcionar de acordo com aquilo que é a Tua doce e santa vontade para a Sua igreja. Senhor, que os nossos corações estejam abertos, meu Pai, a receber a boa e doce porção da Tua santa palavra. Nós declaramos o Teu senhorio sobre essa reunião e que a Tua palavra nos confronte e nos cure poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós estamos falando sobre fé e finanças, onde a fé e as finanças se encontram, e qual é a nossa relação com as nossas finanças, e o que a nossa relação com as nossas finanças diz sobre a nossa fé. E o que a nossa fé diz muito também como nós lidamos com as nossas finanças. Então, é um tema que se encontra e se conversa, e nós já tivemos 2 domingos aqui, e hoje eu quero falar com vocês sobre nós. Irmãos, nós precisamos aprender a liderar o nosso bolso. Tem uma coisa no seu bolso aí? Tem um cartão de débito aí? Nós precisamos aprender a liderar as nossas finanças. Porque se nós não liderarmos as nossas finanças irão nos liderar. E aí o que acontece quando as pessoas são lideradas pelas suas finanças? Algo que é muito comum e acontece muito. Essas pessoas acabam se enrolando financeiramente. Alguém aqui conhece pelo menos uma pessoa que está enrolada financeiramente, sem ser você? Levanta a mão. Sem ser você. Porque o que vai falar aqui não é para você, é para quem não veio. Né? Os irmãos estão viajando no carnaval, a gente está aqui, então é para eles, né? Muita gente está agora na praia, postando foto, a gente está aqui. Passando calor sim, mas dentro de um ambiente santo. Importante a saúde, né? Isso aí. Mas essas pessoas que elas acabam se enrolando financeiramente, o que acontece com elas? Elas acabam sendo travadas em todo o seu potencial. E isso não reflete somente no bolso, no extrato bancário, na fatura de cartão de crédito. Mas isso se reflete também no quê? No emocional das pessoas que acabam enroladas financeiramente. O emocional delas, ele é afetado. A sua família e o seu relacionamento familiar também acaba sendo afetado. Suas decisões. E isso reflete também até na vida ministerial da pessoa, na sua disposição de servir. Então nós precisamos entender que quando uma pessoa está com a sua vida financeira em desordem, isso acaba drenando dela a sua paz, acaba drenando dela a sua coragem. Por isso é tão importante, meus irmãos, nós falarmos de finanças. Falarmos não apenas de números, mas falar o que significa realmente as nossas finanças, o que é a mordomia cristã, o que Deus espera de nós. Eu não estou aqui na função de acusador, porque você está enrolado. Não, eu não estou aqui para isso, meus irmãos. Minha função aqui é, junto com vocês, na palavra de Deus, estudar e entender a direção que Deus tem para nós, para as nossas vidas financeiras. E eu quero começar esse tempo aqui com vocês, vendo algumas matérias. 2, na realidade eu tinha várias, mas se eu fosse comentar uma por uma, nós íamos levar muito tempo e uma pregação longa hoje. 2 matérias. A primeira matéria, na revista Veja Negócios, onde diz que 74% dos brasileiros seriam mais felizes com planejamento financeiro. Olha só, 7 a cada 10 trabalhadores brasileiros admitiram que se conseguissem atingir estabilidade financeira com planejamento e melhor organização das dívidas, seriam mais felizes e produtivos. E o que revelou um levantamento realizado pela 11, né, que é uma empresa, primeira fintech de saúde financeira. Então foi que a 11 levantou que 74% dos brasileiros seriam mais felizes com o planejamento financeiro. E a minha pergunta
para você é: você tem um planejamento financeiro? Não precisa me responder. Mas é algo importante. Essa outra matéria aqui da revista Exame diz, olha só, está dentro do que nós vimos na primeira. 6 em cada 10 brasileiros estão preocupados com finanças, aponta a pesquisa. As 2 matérias de dezembro, tá? Olha só, 63% dos brasileiros das classes A, B e C estão preocupados com dinheiro para o futuro. Apenas 2% dizem não ter nenhuma preocupação. Agora, olha só o ponto. E os jovens são os que estão mais aflitos. 84% dos entrevistados entre 16 a 24 anos disseram estarem preocupados. Preocupação. E muito, quando você lê a matéria toda, você vê que muitas dessas pessoas se encontram no estágio financeiro complicado. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender alguns princípios básicos. Princípios básicos da administração financeira. Princípios elementares. Primeiro, gaste menos do que você ganha. Repita comigo assim comigo. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Amém? Olha só. Pronto, pode ir embora para casa. Pode ir embora. Segundo, repita assim comigo. Eu preciso ter um orçamento. Não me responda, mas aqui quem tem um orçamento? Você tem um orçamento? Talvez você começou janeiro. Fevereiro já, e março acabou. E aí você fala, porque janeiro do ano que vem eu vou fazer de novo. E terceiro ponto, que é um princípio elementar, um princípio básico da vida financeira. Nós precisamos usar crédito de forma inteligente e responsável. O gerente do banco me ligou esses dias. Seu Leandro, como é? Ele nunca me ligou, nem sabia o nome dele. Como é que você... Ele parece que é meu pai, a Fabiana estava do meu lado. Parece que é meu amigo, parece que é um de vocês me ligando. Como é que você está? Estou bem. Estou ligando porque eu tenho sentido sua falta. Nem sei quem é ele. Sinto sua falta. Faz tempo que você não vem na agência. A agência é online, mas tudo bem. Faz tempo que você não vem na agência. E eu estou vendo aqui, se você precisar de dinheiro para o começo do seu ano, nós estamos à disposição. Deu vontade de falar assim, eu preciso de 200 mil. A perder de vista. Né, Biel? Mas nós precisamos ter o seguinte na nossa cabeça. Presta atenção, não é que o gerente te ama não, tá, irmão? Você fala, nossa, o gerente gosta de mim. Não, não. Ele quer te vender dinheiro. E nós precisamos ter isso aqui em mente, ó. O crédito é uma ferramenta e não uma permissão para perder o controle. Crédito é uma ferramenta, não é permissão para perder o controle. Talvez você esteja hoje, meu irmão, lamentando, porque um dia você teve muito e não soube administrar. Talvez hoje você esteja lamentando porque você teve crédito e usou disso, né, num momento da vida e acabou errando e hoje sofre as consequências disso. Mas o que eu quero entender com vocês é o que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus, eu quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, nós vamos ler do verso 34 até o verso 43. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do 34 ao 44. Nós vamos ler pausadamente, entendendo o contexto do que acontece ali. Sabe, meus irmãos, quando Jesus, ele ensina sobre o milagre da multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, ele também está falando sobre finanças. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque quase sempre, para algo acontecer nas nossas vidas, esse milagre, ele parte daquilo que nós temos em nossas mãos. O milagre na sua vida vai acontecer a partir daquilo que você tem em suas mãos. O milagre não começa com o que falta, mas o milagre, ele começa com o que existe.
E aí, a partir desse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, o verso 34 ao 46, eu quero estudar com vocês 10 princípios para você desenrolar a sua vida financeira e não entrar em novo descontrole. Hoje Deus está falando com você, irmão. Se abra aí, hein? 10 princípios para você desenrolar a sua vida financeira e não entrar em novos descontrole. Eu quero começar essa leitura com vocês. O verso 34 do Evangelho de Marcos vai nos dizer o seguinte. Acompanhe na sua Bíblia aí. Quando Jesus saiu do barco, o que aconteceu com ele? Ele viu a grande multidão e teve compaixão dela. O que ele viu? Uma grande multidão. A palavra diz que era 5.000 homens. Só contando homens, sem contar mulheres e crianças. Então, quando Jesus viu aquela multidão, a palavra nos mostra que ele teve compaixão delas. E aí ele fala, porque elas eram como ovelhas sem pastor. E aí a palavra nos diz que Jesus começou a lhes ensinar muitas coisas. Jesus, quando olha para aquela multidão, o que ele vê naquela multidão? Necessidades. Jesus não enxerga naquela multidão caprichos, vontades relativas, mas ele vê necessidades, ovelhas sem pastor, pessoas sem cuidado. Então, o que eu quero, em primeiro lugar, entender com vocês aqui é que tenha uma visão de suprir necessidades e não de fazer vontades. Nós precisamos ter uma visão de suprir necessidades e não de fazer vontade. Sabe que boa parte dos orçamentos de pessoas que vivem em crise não foi porque supriram necessidades, mas foi porque alimentaram vontades. Não foi porque supriram necessidades pessoais, necessidades da família, mas sim porque alimentaram vontades. A grande realidade, meus irmãos, é que nós quebramos muitas vezes, porque nós alimentamos vontades. Nós nos enrolamos porque alimentamos vontades. E aí você pode me perguntar assim, pastor, é pecado comprar uma roupa que eu não estou precisando? Não. Amém. Eu vi gente aliviada agora aqui. Verdade. Não. Mas numa época de orçamento apertado, aquilo pode ser apenas uma vontade. E vontade, quando você segura, o que acontece com ela? Passa. Posso ouvir um amém agora? Vontade, quando você segura, passa. E Jesus, quando viu aquela multidão, o que ele detecta naquela multidão? Naquela multidão haviam necessidades. E preste atenção, necessidades custam. É verdade ou não é? Necessidades custam. E Jesus entendeu isso. E aí no verso 34, olha só o que diz. Que Jesus teve compaixão, olha só, que Jesus teve compaixão dela, daquela multidão. E aí diz que pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Segundo ponto que eu quero que você aprenda e entenda aqui, nós precisamos aprender com princípios que educam e transformam. A palavra de Deus, domingo após domingo que você está aqui nessa comunidade, estudando a Bíblia, estudando a palavra, ouvindo, absorvendo, aquilo que muitas vezes eu ou os outros pregadores que passam por aqui falam. Princípios estão sendo ensinados a você. E o que acontece com Jesus antes dele multiplicar os pães? Ele ensinava aquelas pessoas. Jesus ensinava aquelas pessoas. Anote isso aí que eu vou te falar agora. Se Deus te der muito sem princípio,
esse muito vai virar peso na sua vida. E esse peso vira ruína. E esse peso vira motivo de queda. E sabe, irmãos, isso é algo urgente nos nossos dias. Porque hoje nós vivemos em meio a uma pressão do consumo. É ou não é? A Fabiana comentou comigo, sabe assim, aquela conversa do pé de ouvido? Quebrou o aspirador de pó. Liguei meu computador para trabalhar. Qual a primeira coisa que aparece na minha cara? É Deus, né, Dani? O aspirador de pó. Aí eu fui pegar, olhar a rede social, abri, o que aparece na minha cara? Eu falei, Deus falando comigo, só pode, ou a Fabiana está orando muito pelo aspirador de pó. Nós vivemos a uma pressão de consumo. Vivemos dentro de uma pressão para que a gente possa cada vez mais consumir. Essa pressão, eu ouso dizer que ela é até agressiva. Ela é até agressiva, porque hoje se compra muito fácil. Se você pegar o seu celular agora, você compra qualquer coisa. Você pode comprar qualquer coisa e chega na sua casa depois do almoço ainda. É muito fácil o consumo. O parcelamento é algo... Acontece de uma maneira tão... Tudo que custa muito se tornam pequenas parcelas de... 10 parcelas de... Até o acampamento com casais dá para parcelar, irmãos. Por quê? Porque é muito fácil o crédito hoje em dia. E aí, por causa disso, o que acontece? O impulso, ele é estimulado. E a gente se sente estimulado diante disso. Porque nós temos acesso a qualquer coisa. Em outros países, não existe o parcelamento no cartão de crédito. É só aqui no Brasil. Isso é exclusivo seu. Olhe para um brasileiro que está do seu lado e fala assim para ele, parcelamento no cartão de crédito é exclusivo seu. Fala, velho. Não existe isso. Se você for comprar um celular e você tem que pagar à vista. E isso, posso falar para você, é nocivo. Porque o brasileiro não faz conta, o brasileiro é emocionado. É ou não é? Você é emocionado? Por isso, nós não precisamos de uma igreja que somente ore por milagre. Mas nós precisamos aprender princípios para que as nossas vidas sejam construídas a partir de princípios da palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, algumas verdades que vêm reforçar isso. Por exemplo, olha só. Isso aqui são tudo baseado em pesquisas, tá? Muita gente vive com dívidas que não consegue pagar. Muita gente vive com essa realidade. Isso aqui é uma outra pesquisa. Isso aqui é só o resumo dela, olha só. Em termos de felicidade, geralmente, é mais sábio gastar com experiências do que com coisas. Porque coisas viram rotina e depois viram peso. Terceiro, muitas famílias que recebem dinheiro e herança perdem tudo por falta de gestão. Quarto, está no quarto? Tá. Casais brigam e se separam por causa de dinheiro e problemas financeiros. Quem aqui já viu algum casal entrar em crise por causa de problema financeiro? Levanta a mão. Está vendo? Isso é uma pesquisa. E o último, isso aqui nós vamos estudar semana que vem. Então vem com o seu coração limpo, semana que vem nós vamos falar disso. Dinheiro é um assunto espiritual. E nós precisamos aprender a lidar com ele. Amém? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com princípios, e a palavra de Deus nos dá princípios para nós aprendermos e crescermos de acordo com ela. Continuando nossa leitura, o verso 35 e o verso 36 diz: ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora
para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Presta atenção, os discípulos estão com pressa. É um cenário difícil, imagina 5.000 homens com fome. Imagina 5.000 mulheres com fome. Agora imagina mais de 10.000 crianças com fome chorando. Imagina o cenário. Irmãos, a gente precisa aprender a ler cenário. Às vezes eu começo a ler a Bíblia e eu paro. Eu leio assim, fico parado. Fico meia hora pensando na reação dos discípulos. Imagina aquele povo com fome. Meio do nada. A palavra diz que eles estavam no meio do nada. Com fome. Sem nada para comer. E aí eu fico olhando a reação dos discípulos. Olha só, Jesus, manda esse povo embora, pelo amor de Jesus. Né? Pelo amor de... Falando com Jesus, né? Jesus, manda esse povo embora, pelo seu amor. Me ajuda. A gente observa impulso, então nós precisamos aprender o seguinte. Terceiro lugar, nunca haja por impulso. Apenas pela solução mais econômica. Qual era o impulso dos discípulos? Pelo amor, pelo teu amor. Pelo amor de Deus, manda esse povo embora. Queria te dizer algo. Nem toda solução rápida resolve problemas. Sabia disso? Nem toda solução rápida resolve problemas. E muitas vezes o que acontece conosco? Nós empurramos problemas para outros lugares ou para debaixo do tapete. E nas nossas finanças, agir por impulso pode ser um desastre. E o que alimenta os nossos impulsos hoje? Sabe aquela promoção? Só hoje. Só hoje você consegue comprar tananã, tananã, por 12 vezes de tananã. Últimas unidades. E aí quando você já começa a se coçar, né? Ai, Jesus, me ajuda. Oh, tô com a baixa, não comprar. Aí vai para casa e fica lá, né? Para lá e para cá. Não, vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Cuidado com promoção, viu? Porque por trás de toda promoção sempre existe alguma coisa. Você já viu coisa boa que some rápido e entra em promoção? Por trás de toda promoção sempre tem algo. Que nem a Black Friday no Brasil. iPhone 2, que é lá de 1800... Pedro Álvares Cabral estava com aquele iPhone quando entrou no Brasil, descobriu aqui o Brasil. Promoção! E você fica louco. A palavra promoção atiça em você algo que você fica descontrolado. Sabe qual é a reação do impulso no consumismo? Te convencer que se você não comprar agora, você vai perder. Se você não... Sabe, tem uma palavra, não sei se é a palavra agora, eu sei se é emergência. Se você não comprar, você vai perder. Aí sabe o que a sabedoria te lembra? A sabedoria vem e o Espírito Santo fala ao seu ouvido. Se não é necessidade, pode esperar. E aí você fala, não, é o diabo falando isso. Não. Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás. Irmãos, nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos. Sabe que por impulso você pode às vezes tomar atitudes que podem ser desastrosas para a sua vida. Às vezes por impulso na sua empresa você pode ter atitudes no trabalho com seu chefe que podem prejudicar aquilo que Deus estava fazendo. Ah, eu posso prejudicar? Pode. Isso é um assunto para outra hora. Cuidado com o impulso. Cuidado com as suas decisões.
Cuidado com decisões que você toma baseado no que as pessoas estão falando. Cuidado. Mas, nossa, vou usar o Marcelo, que ele não é legal, mas tudo bem. Mas o Marcelo é tão legal. Ele não é, né? Mas tudo bem. Ele é tão legal. Tão gente boa, também não é, mas tudo bem. Tão gente boa. E eu preciso fazer o que ele está falando para mim. Cuidado. Oi? Quem sabe você fica gente boa agora. Cuidado. Porque por trás desses impulsos, a sua vida pode ser prejudicada. E através disso, você pode estar impedindo de Deus fazer na sua vida aquilo que Ele quer. Cuidado. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com como você vai agir. Cuidado com a influência de pessoas. Cuidado. Cuidado. Verso 37. Jesus, porém, disse. Ó Jesus. Os discípulos, o macaquinho é teu, vai lá, ó. Pega a bola, se virem. Jesus disse. Providenciem vocês mesmos alimento para eles. E aí eles, precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo este povo. O que está aparecendo aqui para mim e para você? Orçamento na prática. O que os discípulos começaram a fazer? Fazer conta. Os discípulos começaram a calcular. Opa! Não, Jesus. Como que a gente vai comprar? Não, você precisa de muito dinheiro. Então, em quarto lugar, tenha um orçamento e use-o com sabedoria. E aqui está o ponto de maturidade. Porque o orçamento diz para onde as suas finanças vão. Sabe a planilhinha? O papelzinho de pão? O caderninho? Bloco de nota? Alguns usam o aplicativo. Ele vai dizer para onde suas finanças vão. Ele pode dizer se uma vontade pode ser realizada ou não. Sabe, meus irmãos, nós precisamos adotar, e está sendo falado às segundas-feiras sobre isso, um orçamento. Algo simples de se fazer. Minha pergunta a você é, você sabe para quem você deve? Você sabe o que você tem que pagar toda semana, todo mês? Você tem consciência disso? Você sabe o que o cartão de crédito está causando na sua vida financeira? Existem momentos, meus irmãos, que a melhor coisa que nós podemos dar para o nosso cartão de crédito, sabe o que é? Uma tesoura. Existem momentos da vida em que a melhor coisa que você pode presentear o seu cartão de crédito é com uma tesoura. Ah, mas tem um virtual. Apaga o aplicativo, meu irmão. Apaga. Porque sabe o que acontece? Não adianta nós termos poder de compra e não conseguirmos dormir em paz. É ou não é? Não adianta. A melhor coisa que existe é você deitar e dormir em paz. Verso 38. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Jesus, tudo que Jesus, quando você lê Marcos, a multiplicação dos pães, em detalhes, você entende que tudo que Jesus fala, toda a atitude de Jesus com os discípulos, eram atitudes provocativas. Jesus sabia o que estava fazendo. Presta atenção, Jesus estava levando aqueles homens a pensarem. Nós precisamos, às vezes, parar para nós pensarmos e avaliarmos situações e momentos da nossa vida. Nem tudo que está à sua frente combina com o seu momento de vida. E aí, o quinto ponto aqui é o seguinte, que esse texto nos fala. Busque saber sua situação atual. Pergunta. Jesus era Deus, forma de homem,
Um Deus onipresente, onisciente e onipotente. A minha pergunta para você aqui é muito simples. Jesus sabia quantos pães tinha no meio do povo? Sim. Sabia. Mas o que Jesus faz? Ele põe os discípulos para pensar. Ele quer ensinar algo para os discípulos. E os discípulos começam a correr atrás. Sabe uma coisa que me deixa muito preocupado às vezes? Preocupado não, aflito. Em pânico. Quando alguém me procura e fala, pastor, eu estou com um problema financeiro. Eu falo, não falo que legal, né? Ótimo. Que bom que você me procurou, né? Para a gente, né, orar, a gente procurar soluções. Aí eu pergunto, quanto você deve? Aí o filho de Jesus me responde assim, pastor, eu não sei. Isso me deixa em pânico. Irmãos, pior do que dever é não saber para quem você deve. Você precisa saber a sua situação. Eu sei que muitos precisam de milagre aqui. Eu sei disso. Mas milagre não é desculpa para você ignorar números. Você precisa saber quantos pães e quantos peixes você precisa. 5 pães e 2 peixes alimentava todo aquele povo? Sim ou não? Não. 5.000 homens. Não alimentava. Mas Jesus fez os discípulos entender o tamanho do problema que eles tinham pela frente e o que eles tinham na mão. E o milagre parte daquilo que eles tinham na mão para solucionar o problema gigantesco que eles tinham pela frente. Meu irmão, você precisa saber a sua situação. Deus age na vida de quem decide viver na verdade. Deus não tem compromisso com as máscaras que nós usamos. Nós precisamos entender qual é a nossa situação atual. Amém? Continuando a leitura. Verso 39 e o verso 40. Cadê? Vem. Veio. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Verso 40. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. O que Jesus faz aqui? Ele organiza. Sexto lugar. Nós precisamos ordenar e organizar as nossas vidas. Organize e ordene e organize a sua vida. O que Jesus faz? Ele organiza aquelas pessoas. Por quê? Por N motivos. E um desses motivos é para ensinar para mim e para você hoje. Que nós precisamos organizar a nossa vida financeira. Sabe, irmãos, ter problema financeiro não quer dizer que você é um condenado ao fogo. Não. Quer dizer que você é um homem ou mulher que vai aprender e vai procurar regularizar aquilo que precisa ser regularizado. Então nós precisamos entender o quê? Nós precisamos organizar. Nós precisamos nos organizar. Quem aqui já teve a experiência de quando vai arrumar alguma coisa em casa ou no guarda-roupa achar dinheiro? Faz tempo, né, Rubão? Achou R$200 lá, nem sabia. Você nem sabia que existia uma nota de R$200. Aí você falou, ó, isso aqui é falso. Vou rasgar. Fala, não rasga não. Sabe, irmãos? Isso nos mostra que nós precisamos organizar as nossas vidas. Precisamos organizar. Nós precisamos saber para quem devemos. Hoje em dia, isso é uma coisa que pega muito para mim. Antigamente, em 1870, as contas chegavam por correio. Não era assim ou não era? Chegava, então você abria ela.
via o vencimento, colocava no follow-up e você organizava, colocava na agenda no celular e organizava o pagamento. Hoje em dia não chega mais, por e-mail. Aí o e-mail chega, a conta vai para onde? Para o spam. O e-mail é de Deus, que vai para o lixo, né? Vai para o lixo. E isso, às vezes, acaba me atrapalhando. Por quê? Porque, às vezes, e eu fico, Jesus, e agora que não vem? E não sei o quê. O que eu fiz? Marquei na agenda. E quando não chega, aí eu tenho a doce tarefa, e rápida, é rápido, ligar no teleatendimento para eles me mandarem. Eles querem vender tudo, né? Até oferece para vender a sua alma, né, para o cão ali. Se você fizer... Não, eu só quero o boleto. Eu só quero pagar. Nós precisamos organizar, meus irmãos. Precisamos nos organizar. É simples. Nós precisamos nos organizar. Precisamos nos organizar. E a organização, quando você tentar se organizar, você vai ver que muita coisa você deixou para trás. E a organização é algo tão simples. Você pode, por exemplo, nós estamos num feriado e você não viajou, você está aqui, está questionando o que vai fazer amanhã, na segunda-feira de feriado de carnaval. Você vai organizar a sua vida. Aqui, beleza? Nem para casa, não. Vai organizar a sua vida. Vai colocar as coisas em ordem. Tem um vídeo no nosso canal, que inclusive é o vídeo mais assistido do nosso canal, e deve ter acho que umas 20, 30 mil visualizações, que é da Suca, quando nós estávamos no outro prédio, na época do MAG ainda, que ela fez um trabalho conosco, eu lembro que era sobre organização. Falando sobre organização. Nós precisamos nos organizar. Assista o vídeo. Precisamos nos organizar. Porque a organização vai mostrar onde nós estamos perdendo. Você já olhou, olha, eu vou entrar em outro assunto aqui. Você já olhou, por exemplo, se a sua conta de água tá certinha, você só paga? Ah, vai pagando. Às vezes você está com um problema de vazamento. Ah, essa mulher está gastando água, hein? Não, às vezes é vazamento, irmão. Não é só mulher, não. Mulher que Deus me deu, não. E organização, ela não é detalhe. Organização é uma ordem. É bíblico. Amém? Verso 41. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que, a partir dos pães, ele entregava aos discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Olha só, organização até na entrega dos alimentos. Também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção. 7º lugar, nós já falamos sobre isso. Primeira reunião nossa do Fé em Finanças. A repetição traz o que para nós? Repita comigo, segurança. Então vamos lá, agora de verdade. A repetição traz o que para nós? Para quem está em casa, ouvir vocês falando isso. Mostrar que vocês sabem disso, né? Aprenderam agora, mas vocês sabem. Viva satisfeito e celebre com gratidão o que recebeu. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. O que Jesus faz aqui, meus irmãos? Jesus pega o pouco e agradece. Gratidão não depende da quantia que você tem. Depende da fé em quem é o provedor. Gratidão não é sobre o que você tem, pouco ou muito. Mas gratidão tem a ver com a fé em quem é o provedor. Quando você ora, por exemplo, agradecendo o alimento na sua casa, você está agradecendo porque Deus, o provedor, colocou o pão sobre a sua mesa. Eu costumo orar assim. Eu costumo orar, quando eu vou orar pelo alimento, eu agradeço, Senhor, obrigado pela provisão. Quando você ora pelo alimento, é uma oração de gratidão. Você não precisa, né, abençoar. Não vou nem entrar nisso aqui. Eu já ia falar, já ia entrar em outro assunto, deixa quieto. Volta. Esse assunto é mais para frente, lá quando a gente falar sobre o reino de Deus. Agora não. Senhor, obrigado pelo pão.
Pode ser uma oração de 3 palavras. E não quer dizer que você não foi espiritual. Senhor, obrigado por esse frango e por esse macarrão do domingo. Em nome de Jesus, amém. Nossa, que oração xoxa, não, agradeci. Gratidão. Porque é Deus quem pôs o pão na sua mesa. Jesus, o que ele faz? Irmãos, presta atenção. Olha a dimensão do problema que ele tinha na frente dele. Vamos contar, vamos fazer uma conta bem assim, sabe? 5.000 homens, vamos contar que os 5.000 fossem casados. Teríamos quantas mulheres? Total, 5.000 mais 5.000 é? Vamos contar que cada um ali tivesse... O povo naquela época não tinha televisão em casa, então tinha um monte de filho, né, irmãos? Vamos contar que tinha 2. Que eles já navegavam no Instagram já e ficavam vendo, né? 2. Quantas pessoas nós temos ali? Mas vamos tirar aí, 20.000 deu, né? É isso? 10.000, filho. A Fabiana é ruim de conta, né? Ela falou que tinha 10.000 total. Essa é a Fabiana. 20.000, mas vamos contar menos. Vamos. Traz aí. Tinha 15.000 pessoas. Irmãos, 15.000 pessoas com fome. Imagine, aqui temos em torno hoje de umas 200, 250 pessoas. Tem lá 15.000 homens, mulheres e crianças com fome. E você olha na sua mão, você tem 5 pãozinhos francês e 2 tilápia. Pequenininha ainda. Porque não deu, era para um menininho. Um menininho que estava com a lancheirinha dele pronta. Olha o problema. Olha o tamanho do problema. O que você faria? Ah, pastor, saia correndo. Eu comi o pão. Põe o peixe no pão. E comi o pão. Olha o tamanho do problema. Pouco. Diante de um grande desafio. Você tem um grande desafio na sua vida? Você tem ou não? Com o pouco que você tem, dê graças. Jesus, com pouco, diante do grande desafio, o que ele faz? Ele agradece. Algumas versões dizem que ele dá graça. Dá graça. E reparte. E distribui. Já está para trás já. Deixa eu voltar aqui um. Então, à medida que ia partindo os pães, olha só. Esse é o momento do milagre. Esse é o momento de não fazer conta. Presta atenção, com milagre não se faz conta, tá bom? É o momento de não fazer conta. Partindo e entregava aos discípulos. Eram quantos discípulos, irmãos? Quantos? 12. Que bom que vocês sabem. Eu me assustei quando vocês ficaram em silêncio agora. 12. Se você, vamos ver se você é bom de matemática. 5 pães mais 2 peixes dá quanto? Ele partiu. E aí ele começa a entregar para os caras. Ele começa a entregar para os 12. E fala, vai distribuir para o povo. E aí ele divide os 2 peixes. Para que todos recebessem uma porção. Milagre não se faz conta, milagre se vive. E não importa o tamanho do seu desafio, não importa o tamanho do seu problema, não importa o que você está passando, enfrentando, olhando, chorando, importa que Deus quer contar com aquilo que você tem em suas mãos, para que você viva um grande milagre na sua vida financeira, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida profissional, aonde quer que seja. E nós precisamos entender isso, irmão. Sabe por quê? Nós vivemos uma geração que quer racionalizar o milagre. Nós vivemos uma geração em que o milagre precisa ter uma explicação. Milagre não tem explicação. Quem aqui já viveu milagre? Conversava com o André aqui agora, né, André? A gente vai conversar sobre isso. Milagre não se explica, milagre se vive. E sabe por que você não vive milagre? Porque você é racional, você quer racionalizar o milagre. Você quer explicar.
Milagre se vive. E não quer dizer porque eu vivo o milagre que eu vou ser inconsequente. Não, não é isso. Com o milagre eu sou responsável. Porque, nós vamos ler mais para frente, eles recolheram. Nós vamos falar disso. Eles recolheram. Recolheram e guardaram. Sabe, meus irmãos? Nós precisamos ser gratos a Deus. Precisamos manifestar gratidão. Dia após dia. Dia após dia. Gratidão não depende do que você tem, nem de quanto você tem. Depende da fé em que você é, de quem é o seu provedor. Quem é o seu provedor? O Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o soberano do universo. Ele é o meu e o seu provedor. Então não tente racionalizar. Viva! Verso 41 e 42. Jesus tomou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para os céus, abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, acho que já li esse. Tá certo agora. À medida que ia partindo os pães, olhou para o céu e os abençoou. Na medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Verso 42. O que diz o 42? Leia mais uma vez para mim, em voz alta. 1, 2, 3. Todos comeram à vontade. E eu ouso com a minha fértil imaginação pensar que alguns até cometeram o pecado da gula. E a minha cabeça, nos devaneios que eu tenho às vezes, fica pensando, eu imagino, será que só o garotinho tinha? Não. Devia ter gente ali que tinha um negocinho escondido, né? Sabe? Essa balinha que você tem no bolso aí, que você pega escondido aqui assim, aí você... Aí do nada já aparece mastigando, sabe? Aquele chicletinho. Aí você, para não levantar, para não aguentar, você cola embaixo da cadeira, né? É verdade, irmãos. Sabe que precisa fazer isso aqui, no outro prédio. Quem estava naquela reunião, a gente fez uma lavagem das cadeiras. Nós tiramos tanto chiclete debaixo da cadeira que eu fiz uma escultura e levei no culto. Falei, isso aqui é o Deus Chiclete, irmãos, ó. Que estava sendo entronizado em nosso meio. Lembra disso? Uma sacolinha de mercado cheia de chiclete. Quem quisesse mastigar, podia pegar dali, que estava de graça. Você tirou um monte. E se, quando formos fazer aqui, irmãos? Tem? Você está tirando e comendo. É bom que tem sempre um belisquinho durante o dia, né, Cris? Irmãos, presta atenção. Creia que Deus trabalha com corações generosos. E aí, nos meus devaneios, tinha alguém ali que tinha. Tinha um negocinho ali guardado aqui, opa. Jesus pediu. Não sei, não vi. Estava no banheiro. O discípulo passou, estava no banheiro. Não sei o que ele pediu. Posso falar algo para você? O egoísta foi abençoado com a gratidão e a generosidade de um jovem. Creia que Deus trabalha com corações generosos. Os abençoou, entregava aos discípulos para que os distribuísse ao povo. E a palavra diz que todos comeram à vontade. Sabe, meus irmãos, o milagre não ficou guardado com o que recebeu. Jesus recebeu e repartiu. A generosidade partiu de um jovem, veio para as mãos de Jesus, ele abençoou e foi generoso. Sabe o que eu queria deixar claro aqui para você? Quem aqui crê que Deus é soberano? Levanta a mão. Deus é soberano. Quem aqui? Deus precisa de nós? Precisa ou não? Pergunta. Ele já ligou para você e falou, ô PC, você está bem? Como é que você... Aqui tem um fone. Como que você está, nego? Estou bem, Deus. Estou legal. Que opinião... Ele faz isso?
Se você recebeu, eu quero conversar com você no final do culto. Eu tenho uns negócios a perguntar para Jesus, que eu não entendi ainda, mas ele precisa me explicar. Ele precisa desenhar na realidade para mim, né? Sabe, irmãos, ele não precisa. Mas Deus gosta de nos envolver naquilo que é projeto dele. Você já parou para pensar na oportunidade que nós temos de fazermos parte daquilo que Deus está fazendo nesta era? A Bíblia não, olha, vou pregar uma hora sobre isso, sobre os desconhecidos da Bíblia. Você sabe o nome da mulher do fluxo de sangue? Você sabe o nome do jovem que deu 5 pães e 2 peixes? Sabe o nome do gadareno? Você sabe, por aí vai, não vou entrar nisso agora não. Mas foram pessoas que estão registradas até hoje, desconhecidos, mas que fizeram parte de uma manifestação poderosa de Deus nessa terra. Um jovem, que a gente não sabe o nome dele, podia ter qualquer nome, você pode colocar o nome dele que você quiser, mas que está nos ensinando até hoje e alimentou uma multidão. Presta atenção, irmãos, você tem feito parte de algo maior. Você tem feito parte de algo maior. Eu apresentei aqui no primeiro culto, quem aqui estava quando eu dei aquela prestação de contas, que tudo que nós fizemos aqui, quem estava? Será que você tem noção de quantas pessoas foram abençoadas por tudo aquilo que a gente fez? Só de cesta básica, né, Gui? Foram mais de 1.000. Fora os outros projetos. Por quê? Porque você entendeu o seu papel de ser generoso com o reino de Deus. Isso não é sobre mim, não é sobre a liderança dessa igreja, mas é sobre o alcance dela. Sobre aquilo que nós podemos, como igreja, impactar este bairro, esse estado, esta nação e o mundo. E Deus gosta de envolver as pessoas no cuidado. Deus gosta de envolver as pessoas no suprimento. Deus gosta de envolver as pessoas na bênção. Jesus podia fazer surgir pão da pedra, irmão. Presta atenção. Jesus podia falar, galera, seguinte, pega a pedra. Essa do chão, pode pegar. Levanta para o céu. Dá graças. Não ouviu aí? Pedro, fala para ele que ele não me ouviu. Dá graças. Virou pão. Jesus podia fazer isso ou não podia? Mas ele não fez. E sabe, irmãos, quando eu vejo isso aqui, eu vejo um povo que é obediente e sensível à voz de Deus. É um povo que entende, que estou falando de vocês, estou falando de você. É um povo que entende que tudo que tem vem de Deus. E que reparte, sem medir, sem olhar para si. Mas entendendo que diante do Senhor uma grande multiplicação pode acontecer e muitas outras pessoas podem ser abençoadas. Verso 43 e o verso 44. E os discípulos recolheram quantos? 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Aconteceu o quê? Sobrou 12 cestos. Os que comeram foram 5.000 homens. 9, seja sábio e não desperdice nos dias de abundância. Seja sábio quanto você tiver. Seja sábio nos seus dias de abundância. O que aconteceu? Todos comeram, a palavra diz que ficaram satisfeitos, e eles recolheram. E isso, meus irmãos, é um princípio. Sabe por quê? Dias de abundância exige sabedoria. Dias de abundância exige sabedoria. Tem gente que aprende a economizar no aperto. Mas se você está vivendo dias de abundância, eu quero te dizer algo. Aprenda a economizar hoje. Jesus teve o quê? Ele teve cuidado com a sobra. Ele teve cuidado. Organizou 12 cestos cheios. Sabe por quê? Deus não tem compromisso com desperdício.
Deus não tem compromisso com desperdício. Então a abundância não é sinal para você relaxar. Ah, eu tô bem, pastor, estou bem, que bom. Mas abundância é oportunidade para consolidar, guardar, planejar e fortalecer. Amém? 10º e último lugar. Verso 45 e o verso 46. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessaram o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Verso 46. Depois de se despedir de todos, subiu ao monte para orar. 10º e último lugar. Meu irmão, prossiga trabalhando e orando, porque a vida não para. Prossiga trabalhando, prossiga orando, porque a vida não para. Quando acabar um desafio na sua vida, queria te dar uma notícia, vai começar outro. Acaba um, começa outro. Sabe por quê? Porque a vida está em movimento. Ah, pastor, vou ter problema de novo? Você quer que eu fale mesmo? Ou você já aprendeu na prática, né, Jonathan? Sempre depois de um desafio vem outro. E se você hoje está passando por momentos difíceis, vou usar essa palavra, enrolado financeiramente, Deus ele vai te dar direções, você vai conseguir sair. E cuidado para não cair de novo. E se você não está enrolado, e você, graças a Deus, que não é para mim, cuidado. 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 Porque a vida nos testa em todo momento. A vida nos testa em todo momento. O que Jesus nos ensina? Jesus conduz aquele povo. Jesus resolve o problema. Jesus organiza. Jesus serve aqueles homens. E o que ele faz depois? Ele sobe ao monte para orar. Sabe o que é isso? Maturidade. Sabe o que Jesus me ensina aqui? Meu irmão, continue trabalhando. E continue orando. Sabe por quê? Até marquei aqui. Disciplina sem oração, ela vira orgulho. E oração sem disciplina vira ilusão. Quer que eu repita, sim ou não? Então vou repetir para você. Marca aí, posta lá e marca eu, tá? Disciplina sem oração vira orgulho. Oração sem disciplina vira ilusão. A vida saudável, ela une as duas coisas. Trabalho e oração. Para nós encerrarmos aqui, o pessoal do louvor pode subir. Evangelho de Lucas 12, do 42 ao 44. O Senhor nos conta aqui uma história e diz o seguinte: o Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob o cuidado desse servo. Irmão, você, sabe o mordomo? Você é mordomo. Você é gerente dos recursos de Deus. Tudo que você tem, muito ou pouco, não é seu. É de Deus. E Ele tem colocado nas suas mãos, para você cuidar, administrar, suprir a sua família, ser generoso, para que as pessoas que estão ao teu redor possam ser abençoadas. Sabe por quê? Porque um dia você terá de prestar contas, sendo muito ou sendo pouco. Essa referência de Lucas, ela nos lembra do mordomo fiel e prudente, que administra bem e no tempo certo. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar o seu coração aqui, não é quanto você tem, nem quanto entrou, mas é como você tem administrado aquilo que Deus tem te confiado.
Se coloque de pé no seu lugar comigo, por favor.